Amém. Bom dia, queridos. Mas já é boa tarde? Não é bom dia ainda, né? Vamos voltar para outra. Nós estávamos na onda, vamos mudar de assunto. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar pelo motivo maior de estarmos aqui, que é conversar sobre Ele. Esse Deus que talvez em algum momento seja esquecido, mas que Ele precisa estar ativo, já que Ele está ativo desde a criação. Ele sempre esteve junto com o Pai e com o Filho, e nada se fez sem a presença dEle. Amém, queridos? Eu quero ler com você um texto, já pedindo a sua oração e a sua intercessão, para que esta palavra, dando continuidade a essa temática, possa ocupar os nossos corações, as nossas mentes, e que a gente possa dar ouvido e colocar o nosso coração disponível para receber. Amém? Eu quero ler com você Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do verso 25 em diante. Evangelho de São Lucas, diz assim o texto sagrado: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos orar, queridos? Curva a sua cabeça. Pai querido, necessitamos da tua ingerência, a tua influência, porque é a tua palavra que nós lemos, e sem a influência dele, do Espírito Santo, seriam apenas palavras. Nos ajude a cada um de nós, traga entendimento, traga revelação, assim como aconteceu aqui no texto, Senhor. Foi tu que revelou para aquele homem que o Senhor Jesus, o menino Jesus, estava ali no templo, e ele foi lá na hora exata, nesse momento especial, e ele teve o privilégio de segurar nos braços o menino Jesus, o homem de Nazaré, o Filho de Deus. Ajuda-nos, Pai, e nos dê a tua bênção, em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode dar um glórias a Deus? Aleluia, pode tomar o seu lugar. Um homem que esperava as promessas de Deus. Lá, perto da conclusão, eu vou voltar a falar das promessas de Deus, porque a igreja precisa viver focada nas promessas de Deus, assim como esse homem viveu focado nas promessas de Deus. E essas promessas de Deus, elas eram vivificadas em seu coração pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que não começou aqui, ele começou lá no Gênesis. Lá em Gênesis 1, 2, diz que ele se movia sobre a face das águas.
Em outros textos diz que ele pairava. E logo em seguida, quando Deus começa a dizer, haja, esse Espírito começou a se movimentar, trazendo ordem, trazendo vida e trazendo luz. Então, desde o início, ele está presente. O Espírito de Deus pairava sobre tudo, se movendo. E ele está se movendo de capa a capa da Bíblia. Quando a gente lê um dos últimos versículos de Apocalipse, diz assim, o Espírito e a noiva diz, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito Santo, ele permeia toda a Escritura Sagrada, se movendo como um vento, se movendo em várias maneiras na vida das pessoas. E ele permeou as Escrituras Sagradas, se movendo na vida de pessoas, influenciando pessoas. E por uma ação do Espírito Santo, certamente com uma inspiração do Espírito Santo, o doutor Lucas, o evangelista amado, ele começa o livro de Lucas falando desses duas manifestações do Espírito Santo. O nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Os dois nasceram aqui bem próximos. E é interessante um comentário que eu vi, em que alguém disse que dá a impressão que Deus chegou atrasado com Zacarias e Isabel, porque era um casal idoso, porém um casal correto, um casal que cumpria suas obrigações, e no caso de Maria foi algo prematuro, porque Zacarias e Isabel já eram idosos, e eles não tinham filhos, e no caso de Maria era quase que uma adolescente, bem jovem, não era nem casada ainda. Eu ouvi esse comentário estudando, e é interessante observar que ele quebra esse momento aqui, na vida de Zacarias, que era um sacerdote em que diz a Bíblia que ele era muito correto, cumpria todas as necessidades, era fiel cumpridor da lei, e quando ele vai ao templo cumprir com a sua obrigação, ele é surpreendido com a presença do anjo Gabriel, e que nós sabemos que, por ele não ter sabido conversar com o anjo, ele ficou mudo, porque ele não estava mais acreditando que ele poderia ainda ser pai. E veja que Deus não tem que dizer a hora que ele vai agir. O interessante é que Deus age na sua hora e no seu momento, mas ele age. E interessante é que ele vai nesse casal, que ela era estéril, e ele diz, olha, vocês vão ser pai, e esse menino vai ser João Batista, é o homem que vai ser o precursor do Messias. E logo em seguida que Isabel concebe, diz as Escrituras que Maria também foi visitada pelo anjo. Depois que ele visitou Isabel, ele vai e visita Maria, e diz para Maria também, você vai conceber. E nós já ouvimos até aqui, mas como será isso? E o Espírito Santo diz de maneira muito clara, o Espírito Santo, a sombra do Espírito vai cobrir você, e o ente que vai ser gerado será santo, Filho de Deus. Aleluia. Então veja que o Espírito Santo se movendo, a ação dele através das pessoas, no casal Zacarias e Isabel, o milagre dessa gravidez, predito o nascimento de Jesus, o encontro de Maria com Isabel, que está lá no versículo 41 a 44, o encontro de Maria com Isabel. Imagine Maria caminhando muitos quilômetros para ir aonde Isabel estava, que eram parentas. E diz as Escrituras no versículo 41 a 44, de Lucas 1, diz assim, ouvindo
esta saudação de Maria. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E logo em seguida diz assim: e Maria cantou. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Um dos cânticos lindos que hoje em dia a gente canta aí nos corais, e vem sendo cantado ao longo dos anos, e etc, etc. Esse milagre, os dois milagres que aconteceram, e Lucas coloca isso de maneira bem clara para cada um de nós. Esse evangelho de Lucas, e que nos mostra esses milagres logo aqui no início, da ação do Espírito Santo, é muito interessante observar que todos eles estão conectados às profecias bíblicas. E as profecias estão dentro dos cânticos que foram feitos. No cântico de Zacarias, que diz a Bíblia que Zacarias também cantou. Aliás, alguém disse que o evangelho de Lucas é o evangelho dos cânticos. Inicia com muitos cânticos. E são cânticos proféticos, inspirados. Em Lucas 1,76, diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graça e entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é o cântico de Zacarias, que eu não li todos os textos, só li a parte aqui que fala do seu filho. Esse filho que foi chamado para ser o precursor, aquele que começou antes do Senhor Jesus, em que Malaquias capítulo 3, verso 1, diz que eu vou enviar o meu mensageiro que vai proceder, quer dizer, vai preceder, vai começar antes. E quando chega em Isaías, o Espírito Santo falando através dos profetas, quando chega em Isaías 40, está lá escrito Isaías 40, voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Todo o terreno será nivelado, todos os montes serão aplanados, e toda a terra verá a salvação de Deus. Este homem, João o Batista, em que, quando ele começa seu ministério no deserto da Judéia, muitas pessoas e muitos religiosos da época foram visitá-lo, perguntando a ele: não seria você o Cristo? E ele simplesmente dizia: eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. E está escrito aqui em João capítulo 1, verso 6, João capítulo 1, verso 6, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele era apenas uma voz. Uma voz que anunciava o ministério do Messias. E ele dizia: eu não sou nem digno de desamarrar suas sandálias. E ele diz em outros textos:
E aquele que me enviou, Deus, já me mostrou que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode dar glórias a Deus? Eu sou a voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu sou apenas a voz, mas Ele vem, aquele que vem é muito maior do que eu. Em outro texto ele disse, eu sou apenas amigo dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos queridos, essas profecias, todas conectadas, profecias que foram profetizadas através do Espírito Santo há 600, 700 anos antes, foram profetizados que isso iria acontecer. O nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, tudo foi profetizado. E quando acontece todos esses eventos, o evento do nascimento de João Batista, o evento do nascimento do Senhor Jesus, o Senhor Jesus indo ao templo, tudo isto, sabe, movido pelo Espírito Santo, esse encontro no templo, mais do que especial, essa realização de uma espera. A igreja também espera. Todos nós vivemos num compasso de espera, porque ao a gente olhar a última mensagem do Senhor Jesus dizendo, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Ficai também vós apercebido quantas parábolas, quantos escritos tem do Senhor Jesus, ficai apercebido. Em alguns momentos ele diz inclusive, estejam prontos, estejam de prontidão, e que a lâmpada de vocês estejam acesa, porque nós também estamos num compasso de espera, nós estamos obedecendo o chamado do Senhor de ir, com a ajuda da tecnologia hoje, ir com mais qualidade, chegar ao celular das pessoas, chegar no smartphone da pessoa, o que estava sendo tratado aqui, para que a gente chegue com mais qualidade à vida das pessoas. Se as pessoas estão lá na internet, nós temos que entrar lá, livrando-se aí alguns detalhes, mas nós precisamos ir lá, falar com essas pessoas. Todo o mover do Espírito Santo ao Simeão, um homem velho, eu não sei que idade ele tinha, ele é velho, eu acho que ele era mais velho que eu, mas quanto tempo esse homem estava esperando? E ele não estava esperando apenas por uma convicção própria, ele estava esperando por algo que ele leu nas Escrituras, porque quando ele fala para Deus, agora eu posso ir, ele menciona Isaías 42, que é o trabalho do servo do Senhor, que seria e que é luz para todos, curando pessoas cegas, tanto cego biológico como cego espiritual. Todas essas profecias, tipo, acabou a espera para ele, ele esperava baseado na palavra de Deus. Eu creio que todos nós, como igreja, como pastores, como líderes, precisamos também estar nesse compasso de espera. Afinal, ele disse que vai voltar. E se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E tudo indica que o relógio está andando. Tudo indica que o relógio está andando bastante rápido, para que a gente possa estar apercebido disto. Então, veja, irmãos, que o velho Simeão, que aguardava ali em Jerusalém, aguardava através das profecias bíblicas, certamente ele era um ledor dos manuscritos, porque estava escrito em Isaías, e está escrito, que ele nasceria de uma virgem, e ele seria Deus conosco, Emanuel. E Isaías 42 está dizendo que ele é mediador da aliança e luz para os gentios.
Em Isaías 9, versículo 2, diz que a terra que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tudo profecias para a chegada daquele que seria luz, é a luz, vai continuar sendo a luz. Quem pode dar glórias a Deus? Irmãos, ele estava ali na espera e na expectativa. Na expectativa, porque quem espera tem expectativa. Eu não sei como estão nossas igrejas nessa questão da expectativa da volta de Jesus. E sem a presença da palavra e do Espírito, nós vamos continuar sendo igreja, mas esquecendo desse evento mais importante para a vida da igreja, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você concorda, diga amém. E sendo influenciado, porque a palavra de Deus, através dos eventos e através das pessoas, precisa nos influenciar. Eu gosto muito quando teve um autor que ele dizia que nós podemos ser mentoreados pelos homens e pelas mulheres da Bíblia. Ele diz que uma das melhores mentorias é quando a gente lê a Bíblia e a gente vê evento na vida das pessoas. Aí veja a vida desse Zacarias, desse sacerdote, e Isabel, que viviam esse tempo, um tempo difícil, um tempo de governos terríveis, e que contrasta bastante quando ele diz lá no início, deixa eu ver aqui, quando ele diz lá no início, ele diz: nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O contraste dos governos mais terríveis daquela época eram os Herodes, pessoas sanguinárias, e ele vivendo ali na fidelidade de Deus, cumprindo de maneira irrepreensível o seu chamado, a sua fidelidade, num tempo de espera também, esperando sempre nas promessas de Deus. E é dentro desse ambiente que é tecido aqui pelo Espírito Santo, trazendo inspiração para o doutor Lucas, porque nada que foi escrito são coisas particulares, diz Pedro, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Não foi qualquer pessoa, foi uma inspiração divina. E veja que cada um desses eventos estavam acontecendo, e Simeão estava lá esperando. Ele estava lá sendo nutrido por uma espera, com os olhos fixos na promessa de que ele viria. Ele estava totalmente conectado com cada situação que estava acontecendo naquela época, porque eu sei que muitos esperavam o Messias, mas nem todos estavam tão conectados como Simeão. E eu creio que a igreja também espera pelo Senhor Jesus, mas será que toda a igreja da face da terra está bastante apercebida da sua volta, dos sinais para ele voltar? Será que todos nós estamos bem apercebidos ou estamos distraídos com outras coisas? Porque coisas para distrair a cada um de nós não falta. O mundo está aí. O mundo está aí, o pecado está aí, o diabo está aí. Essa tríade continua em ação, o mundo, a carne e o diabo. Essa tríade continua em ação, assoberbando todo ser humano. A igreja precisa também dos braços, e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que esperança nutrida pelo Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, Espírito e palavra e Espírito, essa dualidade
importante, essencial, nevrálgica na vida de cada um de nós. Palavra e Espírito, Espírito e palavra. O Espírito agindo junto com a palavra. Eu tenho certeza que quando Deus falou, haja, o Espírito Santo estava lá para fazer a sua parte. Alguém estava comentando comigo que o Espírito, o nome dele deve ser obra, porque no tempo todo ele está fazendo obra. E eu fico a imaginar cada obra difícil para ele trabalhar cada um de nós. Eu já falei uma vez para a igreja que o Espírito Santo é como um escultor, que ele penetra em nós, e cada dia ele dá uma marteladinha lá com um formão, para ir montando o nosso homem interior. E ele tem a cópia do homem que nós precisamos ser, é o próprio Cristo, e ele está em obra. Por isso o apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra, vai terminar quando? Até aquele dia. Até aquele dia. Então, irmãos, o Espírito Santo movendo na vida desse homem, um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, ponto e vírgula, e o Espírito estava sobre ele. O diferencial na vida de Simeão é que o Espírito estava sobre ele, e revelaram-lhes o Espírito que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, e movido pelo Espírito ele foi no templo, na hora certa. Que coincidência! Não há coincidência no reino de Deus, há sim planos de Deus sendo executados. E eu tenho certeza que quando nós anunciamos, quando nós planejamos estar aqui todo ano, quando a gente está planejando, e pode parecer algo muito humano, muito secular, e que dá a impressão que não envolve o Espírito Santo, ele é como um tecelão, ele vai tecendo as malhas, para que quando chegar no dia, lá em agosto, no dia 20, do dia 19 a dia 22, o Espírito Santo esteja aqui sendo tratado, o poder de Deus que veio como um prêmio para cada um de nós, e foi Ele que deu, Jesus, a graça de Jesus, privilegiou cada um de nós. O Espírito Santo, ele disse, eu vou pedir a meu Pai, ele vai enviar o Consolador, outro igual. Eu vou pedir ao Pai, e Ele enviará o Consolador, outro igual, para estar com vocês, para morar em vocês. Esse é um privilégio de cada um de nós, como igreja do Senhor, como cristãos. Simeão diz, nunca admitis, que é em latim, e ele quer dizer, agora pode despedir, agora eu posso partir. E todos eles tiveram um cântico. Acho interessante quando a gente lê Lucas, que tem vários cânticos. O cântico dos anjos quando Jesus nasce, a glória em excelsa. O cântico de Zacarias, o cântico de Maria, todos inspirados pelo Espírito Santo cantaram. Você já imaginou você inspirado pelo Espírito cantar também? Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais, dando glórias ao nosso Deus. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia! Todos inspirados pelo Espírito Santo, e todos esses cânticos têm louvor, têm adoração e têm exaltação, através do Espírito Santo, do Espírito que acompanhou e acompanha a história, o nascimento de Jesus, a unção de Jesus, no seu batismo,
a descida do Espírito de forma corpórea de uma pomba, o Espírito levando Jesus para o deserto para ser tentado, Jesus voltando para a Galiléia no poder do Espírito, Jesus na sinagoga, abrindo as Escrituras e lendo o texto, lendo lá o texto de Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E diz a Bíblia que todos os olhos estavam fitos nele, movido pelo Espírito Santo de Deus, motivado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vejo um vínculo que liga de maneira contínua o ministério de Jesus e o ministério da igreja, sem interrupção. Há um vínculo feito pelo Espírito Santo de Deus, do ministério do Senhor Jesus, com o ministério da igreja primitiva, quando ele diz, ó, ficai apercebidos, porque vocês serão revestidos de poder. Será que eles sabiam que era isso? Ninguém sabia como seria. Eu fico a imaginar aquele cenáculo que não era muito grande, e aquelas 120 pessoas lá dentro, e eles não sabiam o que eles esperavam. Eles estavam ali em obediência ao Senhor Jesus. Ficai apercebidos e esperai a promessa do meu Pai. Eles não sabiam o que seria, porque era algo inaudito. Hoje nós sabemos que Atos dos Apóstolos conta, mas eles não sabiam. E foi um fenômeno que aconteceu ali, na vida daquelas pessoas. As pessoas chegaram até a confundir, dizer que eles poderiam estar embriagados, mas o apóstolo Pedro foi a deixa para o apóstolo Pedro se levantar e fazer a defesa mais linda do ministério do Senhor Jesus. É a mensagem que Pedro prega. E é interessante observar que aquela mensagem que Pedro pregou, depois de ter recebido o Espírito Santo, o poder de Deus, em que depois que ele está pregando, a plateia fez o apelo. Porque a plateia é que começou a perguntar, o que faremos? Como vamos fazer? A própria plateia fez o apelo, e Pedro diz, recebam ao Senhor Jesus, recebam o dom do Espírito Santo, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e recebereis o dom da vida eterna. E isso é promessa não para você não, para seus pais e para todos, a quanto Deus chamar. Foi a mensagem mais linda que o apóstolo Pedro já pregou ali, naquele momento tão especial. A igreja precisa esperar, assim como Simeão esperava. Esperavam focando em quê? Nas promessas de Deus. E ele ficou focado nessa promessa, desenvolvendo uma vida simples, piedosa, de justiça, sendo nutrido pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele, e que o Espírito revelava a ele, e que ele foi ao tempo movido pelo Espírito. Uma pessoa que nutre no seu coração uma vida de justiça, de retidão, desenvolvendo uma vida de piedade, desenvolver o amor de Deus, desenvolver o amor de Deus que precisa estar em nosso coração e ser vivenciado pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, pelo nosso sorriso, por aquilo que eu falo. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Coríntios sobre os dons, e eu vi um comentário sobre o Espírito Santo na igreja de Coríntios, uma igreja cheia de predicados espirituais, uma igreja cheia de pecados,
mas uma igreja cheia de Deus, porque o apóstolo Paulo, quando abre o 1 de Coríntios, diz a igreja de Deus que está em Coríntios. E o apóstolo Paulo recebe de Deus toda essa instrução de 1 de Coríntios 12 até 14. E ele orientando essa igreja, cheia de pecados, mas cheia de Deus. Por causa dessa igreja, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 12 de Coríntios, e no capítulo 13, ele dá uma orientação. Eu vou mostrar para vocês o maior dom. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze do quitine. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, nada disso vai adiantar. Ainda que eu entregue tudo, nada disso se aproveita. Porque é preciso que haja o fundamento maior, o amor de Deus. Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor. E qualquer serviço que tenha outra motivação que não seja o amor, são serviços fugazes. Vai ficar, vai se espalhar. O amor é o fundamento maior. Todo serviço, toda motivação de todos os ministérios precisa ter essa base fundamentada no amor de Deus. Quem pode dar glórias a Deus? Eu creio que esse amor que estava na vida de Simeão fez ele esperar. Fez ele esperar. Fez ele ser nutrido. Aquele que espera, ele precisa de uma nutrição enquanto espera. Enquanto ele esperava, ele desenvolveu vida de piedade. Nada mais é uma vida piedosa do que exercitar o amor, exercitar a compaixão e a misericórdia pelas pessoas. Ele precisava desses nutrientes. E os nutrientes essenciais para quem espera é palavra, oração e o Espírito Santo. Palavra, oração e o Espírito Santo. Palavra, oração e o Espírito Santo. Porque às vezes falamos muito de oração, mas não oramos. Falamos muito de oração, mas não oramos. Muitos se escreveu e se escreve sobre oração, mas as pessoas não oram. E oração, não precisamos falar, precisamos praticar a oração. Seremos conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, se nós passarmos por esse ensino do Senhor Jesus. Orar. Entra no teu quarto, em secreto. E teu pai que está em secreto vai te ouvir. Entra no teu quarto, ore. E conte com a ação do Espírito Santo, porque ele vem morar em você e em mim, ele está aqui. Esse ambiente está impregnado da presença do Espírito Santo. Quem pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus? Aleluia! A esperança não confunde, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, ele é revelado ao nosso coração. Por quem? Por Ele, pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus. Ele é o gerador dessa esperança. E o próprio Deus de toda esperança, o desejo dele é encher de gozo e alegria o nosso coração, para que a gente seja rico de esperança. Quem quer ser rico de esperança, levante a mão e dê glórias a Deus. Eu preciso ser rico de esperança. Uma vida sem esperança já morreu e já passou. Precisamos ter esperança, principalmente esperança de que Ele vem. Ele vem. E vai levar a igreja para estar com Ele. Ele vai levar. Assim como todos os eventos proféticos foram acontecendo com a presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza em que também, com a presença do Espírito Santo, a igreja chegar a hora dela subir e estar com o Senhor para sempre. E todos eles cantaram. Todos eles cantaram. E eu creio que o Senhor pode colocar um novo cântico em cada um de nós. Um novo cântico.
E eu estava concluindo essa palavra aqui nos meus rabiscos. Aí eu me lembrei de um louvor que a gente cantava muito, não sei quanto tempo tem. E aí eu até falei com o bispo Josué, aí ele passou já para o Henrico. O louvor diz assim: vai valer a pena mesmo que não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustenta em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não preciso por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, eu te direi. Declare: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo que... Vamos estar de pé? Vai valer a pena. Cante, igreja. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo que não compreendo os teus caminhos, mas te darei doces palavras te darei. Me sustenta, me sustentas em minha dor. Isso me leva a mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi. Declare: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, Vai valer a oh, pena. oh. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, Quando o grande dia chegar, aleluia! quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar
Segura na mão do seu irmão, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor, querido Espírito Santo, venha se mover em nós e através de cada um de nós. Venha nutrir a tua igreja. Somos a tua igreja, retiradas aqui, Senhor. Venha nutrir, venha se mover em nós e através de nós. E que sejamos fortalecidos em nossa fé, sejamos fortalecidos em nossas convicções, nos ministérios aqui representados. Venha cuidar do teu povo, Senhor. Nós somos a tua igreja que te aguarda, porque vai valer a pena. Valeu apenas para Simeão, e eu tenho certeza que vai valer a pena para a igreja que te espera, porque o Senhor voltará. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena. Não há desperdícios, não há perda de tempo, quando nós olhamos para Ele e focamos nele. Não há desperdício, porque o Espírito Santo está aqui, está em nós, para que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado, não só hoje, mas para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, vai valer. Quando o grande dia chegar. Senhor, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Oh, quer aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. Glórias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Seja engrandecido, seja engrandecido, seja glorificado. Continue conosco, tem paciência conosco, continue a tua obra na vida de cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Dá mais um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Gente, foi um privilégio estar aqui, colocando um pouquinho do meu coração naquilo que Deus falou comigo, e tenho certeza que Ele vai continuar falando através da continuidade. Agora, vamos almoçar, vamos nos alimentar, e até logo mais às 19 horas. Boa tarde, queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente.